Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Evidentemente que você já sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira. Nós entramos no ar logo depois do Radar, depois da boa música do Radar. E hoje, por sinal, foi uma música excelente, né? A gente curtiu aqui, o doutor Marcelo estava quase dando uns passinhos ali de música gaúcha, rock de galpão. É um negócio maravilhoso. Eles pegam as músicas, né, e dão uma roupagem toda nova e fica realmente muito bonito. O Guri, então, é um negócio sensacional, uma das músicas mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. Eu gostei, né? Acho que todo mundo gostou, então que bom que o programa hoje realmente foi maravilhoso, como sempre, a boa música do Radar. Então a gente começa logo depois do Radar e vai até por volta de 19 horas, 7 horas da noite mais ou menos, é a hora que a gente está saindo do ar aqui. E tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos cada noite aqui no programa. E vocês devem participar também, podem perguntar sobre qualquer um desses temas. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Tá bem? Espero que vocês todos participem. O programa de hoje é dedicado ao jornalista José Luiz Prévidi, que é um blogueiro, jornalista conhecido nosso por demais até. Um grande abraço para o Prévidi, que é meu irmão de muitos anos. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? É um prazer enorme estar de volta aqui para contribuir e responder aí as perguntas enviadas pelos telespectadores. Muito bonita sua gravata amarela, doutor. Muito obrigado. Porque, assim, um negócio, né? Muito obrigado. Tá bem. E com ele, convidado especial do doutor Marcelo, um amigo nosso que também já veio mais de uma vez aqui nesse programa, doutor Clocemar Lemes da Silva, que é juiz da Justiça do Trabalho. Boa noite, doutor. Boa noite, Marcelo. Desculpa, boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Satisfação estar aqui. Faço minhas palavras do Marcelo. Grande prazer vir aqui e poder responder as perguntas que me forem endereçadas aí. E eu nem preciso explicar, né, doutor Clocemar, que as perguntas mais fáceis são feitas para o juiz, né? Porque o doutor Marcelo já está acostumado. Ele é veterano de mais combates. Então fica as perguntas mais barbadinhas aqui, a gente deixa assim para o juiz do trabalho que vem aqui participar. O doutor Marcelo já faz isso, acho que de propósito. Ele convida um juiz para pegar as perguntinhas. Bom, mas deixa assim, porque eu também não quero me meter nessa briga. Vamos lá, então. Nós temos várias perguntas e eu explico. As perguntas chegam, a nossa produção nos passa e a gente passa para os advogados. E à medida que as perguntas vão chegando aqui também, a gente vai colocando no ar. Doutor Marcelo, a dona Eni de Porto Alegre, ela é aposentada pelo INSS e trabalha como cuidadora de um senhor idoso. Ela ficou 13 dias hospitalizada, mostrou atestados, mas o empregador disse que ela não tem direito ao pagamento desses dias por ser aposentada. Ela informa que, apesar de trocar fraldas e cuidar de feridas do idoso, ela não ganha insalubridade, já que o patrão disse que ela é considerada empregada doméstica e que vai demiti-la por apresentar muitos atestados. E a dona Eni, doutor Marcelo, quer saber que direitos ela tem. Boa noite, dona Eni. Realmente, em relação a esse primeiro questionamento, aí, que é o período de 13 dias que você esteve afastada, no caso de uma relação doméstica, sempre será do INSS a despesa com o pagamento desses dias. Não é como acontece com o empregado comum, urbano. Nesse caso do empregado urbano, os primeiros 15 dias ficariam a cargo do empregador, que depois busca até o ressarcimento com o INSS, mas seriam esses primeiros 15 dias a cargo do empregador.
No caso do trabalho doméstico, nenhum período, nem mesmo esses 15 dias iniciais, ou 13 no caso dela, seriam de responsabilidade do teu empregador. E tem um outro dado aí na pergunta que reforça essa premissa, que é o fato de ela estar aposentada. Estando o trabalhador aposentado, ele não pode acumular um segundo benefício previdenciário, que seria, no caso, o auxílio-doença. Então, está correto o teu empregador e realmente você não vai ter direito a esses 13 dias de afastamento. Em relação ao adicional de insalubridade, que ela refere na pergunta, também está correto o empregador. De fato, o trabalhador doméstico ele não possui esse direito, que seria o do adicional de insalubridade. Nós tivemos a Lei Complementar número 150, que estendeu, lá de 2015, que estendeu vários direitos para o empregado doméstico, porém, ainda não é um direito do trabalhador doméstico ou do recebimento do adicional de insalubridade. E a última parte da pergunta, em relação à questão dos atestados, né, que estaria uma ameaça de ser despedida, aqui é importante o seguinte: nós temos que fazer uma diferenciação entre doença e incapacidade. Trabalhador nenhum pode ser despedido incapaz para o trabalho, certo? Por quê? Porque nessa condição o contrato de trabalho ficaria suspenso e não pode ser encerrado, né? Então, se você estiver incapaz para o trabalho, você não pode ser despedida. E me parece até, Machado, que ela realmente está incapaz para o trabalho. Porque o fato de ela não estar recebendo por esses dias de afastamento e ainda assim eles estão sendo necessários, esses dias de afastamento, me dá uma credibilidade maior de que realmente ela está impossibilitada, está incapaz para o trabalho. E nesse caso, você não poderia ser despedida em princípio. Doutor Clociamar, vamos lá então. A primeira pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, é da dona Paula. A dona Paula é cozinheira de uma empresa e foi obrigada a ficar 12 dias de atestado. 2 dias depois que ela retornou ao trabalho, ela foi despedida. E ela quer saber se a empresa tinha o direito de despedi-la, assim, 2 dias depois que ela voltou. Pois é, Paula, eu vou pegar carona aqui na fala que me precedeu do Dr. Marcelo, para reiterar a circunstância de que nenhum empregado pode ser dispensado de suas atividades em estado de incapacidade. Né? Bom, como o atestado dela foi por 12 dias, eu presumo que no 13º ela estava apta a retornar ao trabalho. E aí nós temos uma questão de regramento normativo, legal, que é o artigo 118 da Lei 8213, 8.203 de 1991, que estabelece que todo trabalhador que receber auxílio previdenciário, auxílio-doença acidentário, ele tem estabilidade no emprego pelo prazo de 12 anos. Todo empregado que sofrer acidente de trabalho, receber auxílio-doença acidentário, tem direito a receber. O problema é que esse empregado, ele só pode receber o benefício de auxílio-doença acidentário a partir do 15º dia de afastamento. Após o 15º dia, não é a partir do, é após. Ou seja, tem que fechar 16 dias de benefício. No caso dela, como ela ficou 12 dias, retornou no 13º, a dispensa é legal sim. Ela pode ser despedida. Pode ser despedida. Pode ser despedida. Que pena, dona Paula, né? É a lei, né? Então é a lei e a gente tem que cumprir, né? Aliás, existe muita lei e muita gente que não cumpre aqui, que não são cumpridas e que tem gente que não cumpre. Mas essas não é o caso aqui do Dr. Clociamar, que faz cumprimento da lei exatamente como ela deve ser. Doutor Marcelo, o Clésio mora... Eu me esqueci de elogiar o doutor, a elegância do doutor Clésio também, está um tom ser tom aí, todo escuro, né, doutor Marcelo? Viu bem? É que o dia está chumbo, o dia está cinzento. A gente gosta de descontrair um pouco o programa, porque o programa, responder perguntas jurídicas aqui, às vezes, nem sempre é o melhor. Doutor, o senhor Clésio mora em Guaíba, doutor Marcelo. Ele gostaria que me tirassem uma dúvida, diz ele. Tem uma causa trabalhista contra uma empresa por desvio de função. Eu era ajudante,
mas trabalhava como soldador. A advogada da empresa mandou eu procurar os meus direitos no dia da rescisão, e eu fiz isso. Só que já faz 3 anos que eu entrei com o processo e ele quer saber se isso é normal. Boa noite, seu Clésio. Eu diria que sim, tá? Eu diria que sim. Por quê? Porque o processo trabalhista, ele realmente demora um pouco. Vou tentar ser o mais didático possível. Vamos imaginar, o processo trabalhista tem 3 fases. Vamos imaginar uma escadaria com 3 degraus. No primeiro degrau, o trabalhador, ele tenta convencer o juiz. Ele leva todas as suas provas para o juiz para provar que ele possui um determinado direito. É aquilo que nós chamamos de processo de conhecimento. Essa primeira fase, ela termina, se encerra numa sentença, e dessa sentença poderá haver um recurso tanto para cá, para o nosso Tribunal Regional do Trabalho, quanto para os tribunais superiores, o nosso Tribunal Superior do Trabalho e também para o STF, lá em Brasília. Bom, encerrada essa primeira fase, aí vamos imaginar que o seu Clésio comprovou ter direito a 2 horas extras por dia. Aí nós subimos um degrau e passamos para o processo de liquidação, que é um processo em que o trabalhador vai ter que buscar transformar aqueles direitos que ele obteve, aquelas 2 horas extras, em números. Ele vai ter que liquidar, vai ter que transformar em valor aquilo que ele já ganhou no primeiro degrau, na primeira instância, certo? E nesse segundo degrau, nós também temos algumas discussões, Machado. Por exemplo, a questão dos índices de correção. Normalmente, a empresa vai alegar que o índice aplicável é a TR, porque é um índice menor. E o empregador vai lá e o trabalhador vai lá sustentar que o índice devido é o IPCAE, que é o índice maior. Dessa decisão também cabe um recurso. E aí, encerrados os recursos, nós passamos para uma terceira fase do processo, esse terceiro degrau, que seria a fase da execução, a fase do cumprimento, aquela fase onde o trabalhador busca o Estado para receber aquilo que lhe é devido. E Machado, muitas vezes, essa fase é que mais demora. É que mais demora porque nem sempre aquela empresa que lá no início do processo tinha bens, nem sempre lá no final ela o terá. Às vezes a empresa já fechou, já se mudou, os sócios desapareceram e o advogado fica à procura de bens, juntamente com a Justiça do Trabalho, fica à procura desses bens e isso demora. E olha que o processo trabalhista é um dos mais rápidos que nós temos. Um dos mais rápidos. Se nós compararmos, por exemplo, com a Justiça Estadual, é covardia. A Justiça do Trabalho anda muito mais rápido. Os processos andam muito mais rápidos na Justiça do Trabalho. Mas eu diria que 3 anos é perfeitamente normal que um processo demore esse tempo, Machado. 3 anos, tomando como exemplo os degraus aí que o senhor citou, é um degrau por ano, então está tudo bem, né? Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente vai subindo, né? Nessa pergunta, Diga, doutor, seria muito importante que ele pudesse nos dizer, que ele soubesse nos esclarecer exatamente o que está acontecendo no processo dele. Tá certo. Porque os prazos médios de solução do processo trabalhista em primeiro grau, prazo médio, é inferior a 1 ano. E em segundo grau, eu não me lembro agora, mas é algo inferior a 500 dias. Então, realmente, isso que o Dr. Marcelo falou é importante frisar. A Justiça do Trabalho, ela é de longe a mais rápida. Não é que seja mais rápida, não. Ela é muito mais rápida que as outras. E às vezes eu desconfio até que é por isso que ela tem sido tão vilipendiada, tão maltratada. Porque às vezes o que funciona não é interessante que funcione. Pois é. Tomara que se resolva logo o problema do seu Clésio aí, então. Doutor Clocemar, o Gilson aqui de Porto Alegre, ele gostaria de saber se existe um prazo para ser expedido o alvará de pagamento em um processo trabalhista. Ele diz que o depósito do judicial já foi feito e o despacho da juíza pedindo a expedição do alvará também. E daí, doutor Clocemar? Pois é. Eu acho que tinha que condicionar um churrasco primeiro. Seu Gilson. Antes de responder, tem que confirmar um churrasco aí para nós. Pois é, os prazos para as secretarias cumprirem as ordens judiciais, o CPC nem o CPC e nem a CLT estabelece prazos para cumprimento das ordens judiciais. A rigor, isso deveria ser automático. Existem prazos
para a prática dos atos judiciais. Então, o juiz ele tem lá 5 dias para proferir decisões de mero expediente, decisões, despachos. Hoje o termo legal é despacho. 10 dias para decisões interlocutórias, que são decisões que têm um certo conteúdo de importância no processo, e as sentenças, que são prazos de 30 dias. Todos esses prazos são dias úteis. Proferidas essas decisões, bom, as secretarias, os órgãos de apoio judicial, eles não têm que cumprir. O que acontece é que nós temos um volume de trabalho muito grande. E hoje, isso também é importante que a sociedade saiba, nós não temos reposição de servidores. Nós temos hoje no TRT mais de 300 quadros em aberto, porque nós não temos mais orçamento para admitir servidores. Vou usar essa palavra, o certo seria da posse, enfim, trazer servidores para os nossos quadros. Nós não podemos mais fazer isso. Nós só podemos quando não gera acréscimo de orçamento. Então, a realidade hoje são unidades que trabalham com deficiência de servidores e com um volume de serviço ainda muito grande. Muito grande. Isso acaba acarretando o que nós estamos vendo aqui na realidade do Gilson. As coisas acabam demorando mais do que o desejado. O que se pode fazer, Gilson, é daqui a pouco tentar conversar, tentar ir à unidade, tentar conversar com o servidor, porque a verdade é que penso eu, não conheço a realidade dos outros, mas, modo geral, nas unidades em que eu trabalhei, os servidores são muito acessíveis. E acho que os juízes também. Eu me considero bastante acessível. Se isso não funcionar, se as coisas não derem certo assim, procure os órgãos de controle do próprio judiciário. Vá à ouvidoria aqui do Tribunal Regional do Trabalho, é só entrar lá no site do TRT, tem um link específico para a ouvidoria e para a corregedoria. Que bom, então que bom, né? Tem órgãos públicos que têm empregado demais, né? Tem órgãos públicos que têm empregado de menos, mas Machado, eu acho que faz parte. Eu acho que o seu Gilson está reclamando de barriga cheia aqui, se comparar com o seu Clésio, que o processo está há 3 anos, o dele já está no final, já está para só falta sair o alvará, né? Só falta sair o alvará. Só saiu o alvará. Doutor Marcelo, o senhor Paulo, ele mora em Esteio. Ele diz o seguinte: perdi o contato com o meu advogado que se mudou. Tenho uma causa trabalhista e pergunto, como devo proceder? Seu Paulo, o homem sumiu lá, o advogado. Isso é muito comum, Machado, é mais comum do que se imagina e também da outra parte, né? Muitas vezes o cliente fornece um telefone, um endereço para advogado e acaba o processo demorando 2, 3, 4, 5 anos. O cliente, ele muda o endereço, muda o telefone e esquece de avisar o advogado. Inclusive você que estiver nos assistindo, que mudou de endereço e telefone, amanhã ligue para o escritório do seu advogado e forneça um novo número. Bom, em relação ao advogado aqui, existem alguns meios, tá? Pela própria internet existe o Cadastro Nacional de Advogados. Basta digitar essa palavra, Cadastro Nacional de Advogados, no Google, por exemplo, você vai ser direcionado a um link e nesse link você poderá digitar o nome, a OAB do advogado que ele representa e aparecerá lá o endereço dele e o telefone dele também. Se esses dados estiverem desatualizados, aí você pode, por exemplo, como é um processo trabalhista, procurar até mesmo a Justiça do Trabalho. Na distribuição ali no CAP, que é um serviço de atendimento ao público, você pode, através da OAB desse advogado, do seu advogado, procurar e descobrir os últimos processos que esse seu advogado ajuizou. E aí, verificando nesses processos, provavelmente vai ter uma procuração atualizada, com o endereço atualizado dele, o telefone e o endereço mesmo, né? Então, essas seriam as formas de tentar buscar localizar esse profissional aí que aparentemente se perdeu aí do cliente. Tá bem. Doutor Clocebara, a Joana mora em Novo Hamburgo. Ela diz que faz 3 anos que ela trabalha como diarista, faxineira, 3 vezes por semana no mesmo escritório. Ela recebe cada dia trabalhado. Aí ela diz o seguinte: como assino recibo e trato sempre com a mesma pessoa, gostaria de saber se tenho algum direito trabalhista. Eu acho que a Joana tem todos os direitos trabalhistas, né? Em primeiro lugar, essa figura da faxineira, isso serve muito
para fazer a faxineira diarista serve muito para uma oposição ao conceito de empregada doméstica. E empregada doméstica, diz lá a Lei Complementar 150, que o Dr. Marcelo já referiu, empregada doméstica é aquele que trabalha em âmbito residencial com finalidade não lucrativa, menos de 3 vezes por semana. Aqui o que eu vejo de cara do que a Joana nos diz é que ela, primeiro, não trabalha em um âmbito residencial, é um escritório. Trabalha no escritório. Segundo, se é um escritório, me parece que a finalidade lucrativa é presumida. E terceiro, é 3 vezes por semana. Então, a Joana me parece que se enquadra na condição de empregada, não é nem doméstica, é urbana, com todos os direitos trabalhistas que a CLT e a Constituição prevêem. O fato dela assinar recibos por dia ou receber por dia é absolutamente irrelevante para essa condição. O que a CLT estabelece é um prazo máximo de pagamento que é de 30 dias. O salário não pode ser pago com periodicidade superior a 30 dias. Agora, se ela recebe com periodicidade diária, que bom para ela, isso não muda em absolutamente nada. As tintas que ela nos traz aqui é de um empregado urbano, não é nem doméstico. Isso é uma coisa que é importante referir, porque muitas vezes se pensa que o doméstico é pela natureza do serviço. Não tem absolutamente nada a ver. Nós temos até enfermeiras formadas que vão cuidar de um idoso na casa dele. Bom, esse trabalho é doméstico, ainda que ela possa não gostar do título. Mas é doméstico. É como eu digo para vocês, né? Às vezes tem coisa aqui no direito do trabalho que nem eu, quer dizer, que os advogados explicam e a gente não sabe, né? Eu brinquei muito aqui principalmente com os rapazes quando eram mais novos aqui, de lá, se vocês não souberem, pode deixar que eu respondo, porque as perguntas são mais ou menos recorrentes, mas sempre elas têm alguma dúvida que fica para as pessoas que nos perguntam aqui. Hoje nós estamos nos dias aqui, mais ou menos, das empregadas domésticas, doutor Marcelo. A dona Joana mora na cidade de Alvorada. Trabalhei 2 anos como empregada doméstica e a minha patroa me despediu na última quinta-feira. Gostaria de saber se terei direito de receber o seguro-desemprego. Sim, Joana. Você vai ter direito de receber o seguro-desemprego, que também os requisitos para o empregado doméstico são um pouquinho diferentes do empregado urbano normal. Para o empregado doméstico, ele precisa comprovar ter recebido salário nos últimos 2 anos em pelo menos 15 meses. Né? Então, 15 meses de salário nos últimos 2 anos. Ela disse que trabalhou 2 anos, então ela preencheu o requisito para o recebimento do seguro-desemprego. Ela poderá buscar esse benefício, tem 90 dias para buscar esse benefício. Ele é um benefício que é pago para os domésticos em no máximo 3 parcelas e no valor de um salário mínimo. Então tá aí, dona Joana, a senhora tem 3 salários mínimos para receber aí, durante 3 meses, um por mês, né? Doutor Clocemar, o Paulo aqui de Porto Alegre, conta a seguinte história. Trabalho como eletricista numa empresa de instalações elétricas. Na minha CTPS está anotado motociclista instalador, função que não existe na empresa. Pedi para que trocassem a anotação, mas se negaram. Aí o Paulo quer saber o que ele faz, doutor Clocemar. A única solução para isso, Paulo, é procurar o Poder Judiciário e buscar a retificação da carteira de trabalho. O que eu questiono é se isso vale a pena. Pois é. Me parece que não, porque por mais que a carteira de trabalho ela é um documento pensado para ser o fiel reflexo da relação de trabalho entre empregador e empregado. Porém, hoje, com o grau de automatização e informatização de todos os cadastros que nós temos, ela é um documento que perdeu muito da relevância histórica que tinha. Continua sendo um documento importantíssimo, insisto, ela deve retratar fielmente a relação de emprego, mas ela perdeu força justamente pela informatização. Hoje o INSS, o Fundo de Garantia, tudo se busca a partir de cadastros informatizados. Eu não sei até que ponto vale a pena ele buscar o judiciário para corrigir um registro que não vai ter muita relevância. Quem sabe depois, se a relação vier a se romper, ele pense ser interessante para ele ter esse registro de que ele se diz, como é que é mesmo, Machado?
É motociclista e instalador. Isso é o que está ele feito, exerce mas a função de eletricista. eletricista. Né? Provavelmente ele quer isso para fazer a comprovação da experiência dele na função de eletricista. Eu penso que valeria mais a pena, após rompido o contrato, buscar o Poder Judiciário para retificar isso. Vai depender, claro, de prova, eu não sei o que o empregador vai dizer, mas eu não vejo muita relevância nesse ponto. Doutor Marcelo, vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje, que é da dona Naíra, aqui de Porto Alegre. Olha aqui de novo, o senhor hoje está perseguido pelos empregados domésticos, perseguido no bom sentido, né? Trabalho numa residência como empregado doméstico e gostaria de saber se terei direito ao abono do PIS. Olha, dona Nair, infelizmente não. Tá? O abono anual do PIS, ele não é devido para os trabalhadores domésticos. Por quê? Porque eles não preenchem um dos requisitos, que é justamente ter trabalhado ao menos 30 dias para uma empresa, para uma pessoa jurídica. O empregado doméstico, como bem ressaltou o Dr. Closemar, ele trabalha sempre para uma pessoa física. Então, não há uma fonte de custeio. O empregador doméstico, ele não paga PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, então não haveria uma fonte de custeio, portanto, não tem direito ao abono anual do PIS. Posso fazer uma última pergunta aqui para o Dr. Closemar ou, Isabela, nós já estamos no fim? Como? Bem rapidinho, então, doutor. O Floriano aqui de Porto Alegre. Precisei ir ao médico, pois estou com uma irritação na pele. A responsável pelo departamento pessoal me diz que a empresa não aceita atestado de dermatologista. Ela quer saber se isso é legal. Não, isso é ilegal. Vou responder rapidamente, curto e grosso. Isso é absolutamente ilegal. A legislação não exige especialidade médica. Tá? Ele pode ir numa ginecologista e ela eventualmente atestar que ele está com algum problema que fuja a especialidade dela. Eu não estou sugerindo aqui que ele vá, por favor. Né? Agora, o que eu quero dizer é, se ele está com um problema, qualquer, ele pode procurar qualquer médico e esse médico se presume habilitado a atestar a incapacidade dele para o trabalho naquele momento por aquela circunstância. Mas o que será que leva uma empresa a não aceitar atestado de dermatologista? Vontade de se incomodar. É a única conclusão que eu tenho. É vontade de se incomodar. Porque são exigências que a praxe de algumas empresas vai criando, que eu não sei de onde tiram. Pois é. E aí criam problemas onde não haveria necessidade de existir. E interessante que o seu Floriano foi lá no departamento pessoal, e lá disseram para ele, nós aceitamos dermatologista. Não pode ter doença de pele aqui que não adianta nada. Que coisa séria. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, doutor Closemar Leme Silva, muito obrigado pela participação aqui no programa. Voltem sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom, muito divertido. Doutor Marcelo com a sua gravata amarela e o doutor Closemar com a sua gravata preta. Formando o Penharol. Devia ser, isso é o Penharol, Ou, como se dizia lá na minha terra, lá, o Jalde Negro, né? Era o time de Bagé lá, que era amarelo e preto. Embora eu seja de São Gabriel. Então, eu quero agradecer a presença de todos e lembrar que amanhã, às 18h30, eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.